Boa noite a todos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez de hoje? Não, todos já assíduos aí. Todos bem-vindos novamente para mais um dia de palestra. Antes de começarmos, temos alguns recados da casa, né? Primeiro, esse recado bem importante, que nós abrimos a livraria, aqui, como vocês viram ali na frente. A partir de agora, nos dias de trabalho, nós teremos ali a chance de vocês conferirem os títulos da FEB, né? E de todas as editoras parceiras. Fiquem à vontade para divulgarem bastante. O acervo que tem aqui de livros, o estoque da FEB, está todo aqui em São Paulo agora, né? Tem bastante coisa aqui, então títulos até muito raros a gente encontra aqui, que a gente não encontra em outras livrarias. Então é bem interessante, você encontra aqui livros bem diferentes, cheios de reedições, né? Então vamos prestigiar aí a divulgação da doutrina espírita através do livro espírita, né? Que ainda é muito importante para todos nós, né? Então fica aí o convite, e principalmente para divulgarmos para as casas irmãs, né? Para os centros que a gente conhece, que agora nós temos essa questão aqui em São Paulo, e também a exposição das obras do Chico, né? O Crociano é o autor dessa exposição, que tem os quadros da vida do Chico Xavier. Então realmente vale a pena conferir, quem não esteve aqui conosco no dia da inauguração. Então faz sentido, depois vamos agendar, né, a visita, porque conta a história do Espiritismo ali em óleo sobre tela, né, em várias obras muito bonitas. Então faz muito sentido, vale a pena conferir essa exposição. Então, antes de começarmos mais um recado aqui, nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, que lá nós temos também a divulgação de todas as atividades da casa. E também a gente sempre reforça o nosso trabalho assistencial mensal aos sábados. Então, quem tiver ali condições de trazer doações de roupas usadas ou utensílios domésticos que possam serem utilizados em bom estado, né, para que a gente possa doar para os nossos irmãos, tragam aqui pode ser às terças-feiras ou durante a semana, que a gente entrega isso durante o trabalho uma vez por mês aos sábados, né? Então, a campanha de sacolinha de Natal já está preenchida, nós já entregamos todas as sacolinhas, então agradecemos a todos pela colaboração, e em breve nós faremos essa entrega até o final do ano. Então é isso, acho que de recado é isso que nós temos hoje. Então, antes de começarmos, vamos fazer a leitura do dia, que é do livro O Espírito da Verdade, um livro que está até disponível aqui na livraria para gente, que é um item 54, Que buscais? Essa simples indagação do Senhor aos 2 discípulos que seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos da colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consola e instrui. Orientador das assembleias da nossa fé, pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe cumprem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre qual brado alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em tais mais altos níveis de fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra
do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando de que o Verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Essa lição está em Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, né? Quem quiser conferir mais informações, está nesse livro maravilhoso aqui de várias mensagens de diversos espíritos, né? Vamos todos nós nesse momento, sentando confortavelmente, desacelerando nossos pensamentos, nossos corações, para entrarmos em sintonia maior com a espiritualidade. Abramos nossos corações para essa consciência espiritual, para esse aprendizado que hoje estamos dispostos a nos formarmos como espíritos eternos, sendo instrumentos do amor e da paz de Jesus. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos e usufruir dessas benesses espirituais, do conhecimento e também do lenitivo espiritual das energias salutares desta casa. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos partindo para a palestra da noite, convidando nosso irmão, nosso querido Dr. Davi Monducci, que ele é médico, neurocirurgião, né? Autor de alguns livros espíritas, amigo da Seara Espírita, divulgador espírita, educador de várias frentes, e hoje está vindo pela primeira vez conosco. Obrigado, querido. Que a bênção do Pai derrame sobre nós, que estamos sempre buscando alguma coisa. Nunca estamos felizes com o que temos e estamos sempre em busca de algo. E essa busca de algo faz com que nós tenhamos a necessidade de recomeçarmos. Todavia, a noção de recomeço, ela precisa ser dissociada da repetição. Como o Emmanuel escreve na mensagem, inflama-se o horizonte a cada manhã com o sol. Mas o sol não nasce no mesmo lugar todo dia. Quem é um pouquinho observador já deve ter percebido que em 21 de junho e em 21 de dezembro, quando o sol entra pela janela da sala ou da cozinha, ele entra em ângulos bastante diferentes, muito diferentes. A cada dia o sol caminha um pouco, ele descreve entre os dois equinócios, ele descreve um arco de quase 50 graus. Então ele não está sempre no mesmo ponto. Recomeça o dia, mas ele recomeça de forma diferente. E é essa a noção que levou o ensinamento de Jesus, no sentido de que nós não podemos pôr remendo novo, né, em tecido velho. Nós não podemos buscar uma coisa nova dentro de uma mesma atitude, dentro de um mesmo comportamento. Vestido velho, pano velho, são as nossas ideias, conceitos, preconceitos, valores, achismos, opiniões, tudo aquilo que constituiu o nosso campo mental ontem e hoje. Né? Amanhã, se formos recomeçar um novo dia, uma ideia, uma opinião, um conceito, um preconceito, um achismo tem que ser diferente. Se não for diferente, nós simplesmente estaremos repetindo o dia e não recomeçando. Remendo novo
implica em novas ideias, novos conceitos, novos valores, novos saberes, novos conhecimentos, novas opiniões. O que serviu para ontem não serve mais para hoje. O que ainda teve utilidade hoje não vai servir mais para amanhã. E a vida é repleta de ensinamentos nesse sentido. O jovem, com muita razão, e é ele que está certo, né, dá de ombros e vira as costas quando o interlocutor começa no meu tempo. Quem começa com no meu tempo está parado no passado. Não andou nada, não movimentou nada, não cresceu, não aprendeu, não evoluiu. É por isso que o jovem não dá ouvido a esse tipo de argumento. Ele não vai perder tempo com uma coisa que não tem a mínima utilidade para ele no dia de hoje nem de amanhã. Ninguém dirige olhando para trás. Nós dirigimos olhando para frente. Dá uma espiadinha rápida no retrovisor só para ver de onde veio, para ver como é que está alguma coisa. Mas não se dirige olhando para trás. Quem dirige olhando para trás está dando ré. E quem está dando ré não está evoluindo, não está melhorando, não está crescendo, não está progredindo. Quem está dando ré, literalmente, está retrocedendo. A vida caminha para a frente. As ideias, os conceitos, as opiniões, os gostos de ontem pertenciam a ontem, não servem mais para hoje. Até Paulo deu essa lição. Quando eu era criança, pensava como criança e gostava de coisas de criança. Quando me tornei um homem, passei a pensar como homem e gostar de coisas de homem. E quando ele usa essa metáfora, ele está falando do Paulo antes da estrada de Damasco e do Paulo após a estrada de Damasco. O que o fariseu Saulo sabia e conhecia não servia para nada para o pregador Paulo. Ele teve que se despir de toda a capa, todo saber, toda a opinião, todo o achismo, né, do fariseu. E teve que recomeçar literalmente do zero. E o ensinamento é nessa tônica. O ensinamento é nesse sentido, né? O rasgo, o rombo, a ruptura no tecido velho são os problemas, são as dificuldades, são as pedras de tropeço. Havia uma pedra no meio do caminho, cantou o Drummond. E daí? Vai fazer o quê? Sentar à beira do caminho e chorar, como fez o Erasmo Carlos? Ou vai resolver transcender a pedra no meio do caminho? O caminho será sempre feito de pedras, né? E não são as pedras que são importantes. Recomeçar não é repetir. Repetir é fazer sempre a mesma coisa. E fazer sempre a mesma coisa, fazer tudo sempre igual, é música do Buarque. E ela é chata. Das duas, uma. Ou ele desistiu, entregou os pontos, não quer saber de mais nada, ou ele vai dar linha. Porque se todo dia ela faz tudo sempre igual, ela é uma mala. É chata. É chata. O nome disso na vida prática, na vida cotidiana, é monotonia. E quem está reclamando de monotonia é porque está fazendo tudo exatamente igual todo dia. Não está recomeçando nada. Só está repetindo. Não existe recomeço. A ideia de recomeço e a ideia de repetição são ideias divergentes. Recomeçar é sim começar de novo.
mas de outra maneira. Como é que eu posso buscar algo melhor na minha vida se eu continuo fazendo tudo exatamente igual a ontem? O nome disso é insanidade. O Einstein já declarou. Se eu quero resultados diferentes, eu vou ter que fazer as coisas de forma diferente. Não dá para pretender, colher melhores resultados se a gente continua sempre com os mesmos erros, sempre com os mesmos passos. Até gostamos de pensar que nós somos inovadores. Pouco provável que sejamos inovadores. A única coisa que a gente faz é colocar mais uma almofada na nossa zona de conforto. Porque para recomeçar tem que sair da zona de conforto. Ah não, zona de conforto, eu vou mexer para quê? Time que está ganhando não se mexe. Ditado burro do futebol. Por isso que o time que está ganhando hoje, ele vai cair amanhã. Mexe sim, tem que mexer. Porque se você não mexer no time, os adversários conhecem todo o seu esquema tático e toda a sua jogada. Na próxima temporada ele te anula, você não consegue fazer mais nada. Então tem que mexer. Tem que trocar as peças, tem que trocar o esquema. A vida funciona do mesmo jeito. A gente pensa que faz mudanças na vida, mas quando paramos para refletir, a única coisa que a gente foi incorporar mais uma almofada, 2 almofadas, que nos deixou na zona de conforto. Ah, tem 10 anos que eu não vou no banco. Agora é tudo no aplicativo e no Pix. Ah, então significa que continua pagando dívida. Então não mudou nada. Então não mudou nada. Se ainda continua pagando dívida, não cresceu, não está lucrando. Só ficou mais confortável pagar a dívida, que agora não tem que sair de casa. Paga a dívida sentada no conforto em casa. Não é um recomeço, é só uma repetição da mesmice. Cria a monotonia. A monotonia é enfadonha. A monotonia é depressiva. Depois de algum tempo, o indivíduo que cai na monotonia, ele perde a pegada de fazer coisas novas. Só de pensar que ele tem que sair da zona de conforto dele, ele já desiste. Só de pensar que ele vai ter que modificar algo que para ele é tão confortável, ele já desiste. É necessário preservar o ímpeto e alguma ousadia do jovem, que nunca está satisfeito. Sempre quer algo diferente, quer ver alguma coisa diferente, quer fazer algo diferente, quer algo a mais. Ele vive verdadeiramente em busca. Ah, mas quando a gente vai buscar as coisas, a gente quebra a cara. Que oportunidade maravilhosa. Tem um ditado no mundo empresarial, Taiguara deve conhecer, que diz assim: quem faz muito, erra muito. Quem faz pouco, erra pouco. Quem não faz nada, não erra. Esse vira chefe. E ele vai falir a empresa. E ele vai falir a empresa. Porque ele não faz nada. Ele fica parando. Tudo no mesmo dia. Não, vai mexer, não. Aqui a empresa funciona desse jeito há 20 anos. Você quer mudar a rotina da empresa? Por quê? Porque a empresa está parada no tempo, não está crescendo, não está evoluindo. O mesmo se aplica à nossa vida íntima. O mesmo se aplica à nossa vida cultural. O mesmo se aplica à nossa vida mental. O mesmo se aplica à nossa vida educacional. Há quanto tempo não voltamos para a escola? Não fazemos o curso, não aprendemos algo totalmente novo, totalmente diferente. É na diversidade, é na pluralidade, é na variedade
que os indivíduos crescem. E é assim que nós vamos aprendendo a fazer as coisas diferentes. Senão, todo dia vai fazer tudo sempre igual. Epiteto, o filósofo estoico do século III, ensinou que o que importa não é o que acontece, mas é como o sujeito reage. O indivíduo que está na zona de conforto, ele passa a vida inteira reclamando do que aconteceu. Do que aconteceu. Né? Ele vive preso no passado. Ah, porque lá atrás, né, eu não esqueço, fulano fez isso para mim, Beltrano fez aquilo outro para mim, eu estava indo bem, aí me puxaram meu tapete. Ele ficou preso no que aconteceu lá atrás. Não cresceu com a experiência, não transcendeu a experiência. Tropeçar e cair, rasgar o tecido velho, faz parte da experiência, faz parte do crescimento. Mas nós temos que aprender com o conhecimento. Quem não transcende, não cresce e não evolui, vira uma pessoa ressentida. Uma pessoa ressentida é uma pessoa que hoje está sentindo novamente o que aconteceu há 20 anos atrás. Portanto, ela perdeu 20 anos da vida. Ela não aprendeu, ela não cresceu. Ela perdeu 20 anos da vida, porque ela está sentindo o que aconteceu 20 anos atrás. E ela ressente de novo. E ela ressente de novo. E quanto mais ela ressente, menos ela cresce. Menos ela muda, menos ela se transforma. A pedra do caminho é para ser ultrapassada. A pedra do caminho é para ser transcendido. Por isso que não se coloca remendo novo em tecido velho. Ah, eu vou apagar da minha vida. Não, não apaga. Apagar a memória é Alzheimer, é demência, não é evolução. Evolução é ressignificar. Evolução é revalorizar. A experiência do passado, ela tem que ser lida com outras lentes, com outras cores. Exemplo trivial. Exemplo trivial. Os senhores já viram na novela, né? Levou um chifre. A pessoa ressentida, ela fica amargurada porque ela levou o chifre. Ela se coloca na condição de vítima porque ela levou um chifre. Ela fica magoada porque ela levou um chifre. Quem é o vilão da história? Quem pecou? Quem infringiu a lei? É o vilão que tem que sentir vergonha. Eu faço o que com o chifre? Chifre é carta de alforria. Oba, tô livre! Tô na pista, venha o próximo. É carta de alforria, é libertação. Significa que aquela relação, aquela situação, aquele contexto já era, acabou, ficou para trás, passou. Eu dediquei 30 anos da minha vida da empresa, de repente fui demitido, nem um muito obrigado. É carta de alforria. Se ficou 30 anos na empresa, ficou tempo demais. Alguém tinha que movimentar as coisas. É hora de começar algo novo, diferente, em outro contexto, em outra circunstância. O rasgo no tecido, os problemas, as dores, as dificuldades, elas precisam ser transcendidas, revalorizadas, ressignificadas.
É aí que entra o verdadeiro sentido da palavra perdoar. Perdoar não é esquecer. Lembra que esquecer é demência, demência é Alzheimer. Perdoar não é esquecer. O prefixo grego per significa o mais elevado, o máximo. Aquilo que é per, em grego, é aquilo que tem um valor máximo. Doar é entregar. Perdoar é doar, é entregar ao nível máximo. A gente perdoa a ofensa no sentido que eu revalorizo a experiência. Significa que aquela experiência ela perdeu o valor, ela deixou de ser importante, a pessoa, a circunstância, a empresa, o trauma, aquilo deixou de ser importante, né? E eu vou pegar algo melhor, eu vou me entregar, eu vou me doar a algo melhor, superior. É aí que está o perdão. Não é esquecimento, né? E muito menos é ressentimento. O ditado popular, quando traduziu o ensinamento de Jesus, deu uma lição que a maioria das pessoas repetem, mas sem pensar no que ela significa. Se a vida te entregar limões, faça uma limonada. Mas a maioria de nós, quando recebemos limões, choramos. Reclamamos, protestamos. Não gosto de morango. Eu queria tanto, eu não gosto de limão, eu queria tanto morango. E não aprendemos o que fazer com aquela oportunidade. É justamente no tropeço que o indivíduo avança. O tropeço faz parte da experiência. Cair faz parte do processo. Uma pessoa que nos enganou durante muito tempo foi a mamãe. A mamãe enganou cada um de nós. Porque a mamãe dizia assim, eu quero ver o meu neném se desenvolver. Mas cada vez que a mamãe falava que queria ver o neném se desenvolver, ela prendia o neném mais ainda nas barras da saia. Desenvolver. Prefixo grego, anular, retirar, suprimir, envolver, envelopar, encobrir. Não tem como desenvolver se eu sufoco. Não tem como desenvolver se eu não deixo o neném sair debaixo da barra da saia. Para desenvolver tem que abrir. Vai, voa, vaza, dá linha. É assim que ele vai se desenvolver. Mas ele vai quebrar a cara. Não preocupa não, ele vai sobreviver. O que não mata fortalece. Ele vai crescer, ele vai evoluir. Não tem como desenvolver se o indivíduo não for à luta. O tropeço faz parte, o problema faz parte. Os vestidos vão rasgar. Significa que nós vamos ser testados o tempo todo, em toda e qualquer circunstância, através de lembranças amargas, abandono, solidão, sonhos desfeitos, fracassos, quedas. É da vida, faz parte da vida. É importante que venham. Se não vierem, não tem crescimento. Se não vier, o indivíduo não desenvolve. Ele continua envolvido naquela bolha mágica, naquela bolhazinha, da zona de conforto, e ele não sai dali. Só que cada uma dessas oportunidades tem que ser transcendida, revalorizada, ressignificada. Tem que aprender com aquilo para não cometer o mesmo erro novamente. Senão nós vamos cometer o mesmo erro de novo, e de novo, e de novo. Eu não dou sorte. Todo relacionamento meu acaba mal. Não, tem nada a ver com sorte. Tem a ver com dedo podre.
que escolheu o primeiro cafanalha, gostou do primeiro cafanalha, gostou ainda da condição de vítima do cafanalha, e quando o cafanalha deu linha, procurou o segundo. E quando o segundo cafanalha deu linha, procurou o terceiro. Porque a condição de vítima é cômoda. Todo mundo fica com pena da vítima. Todo mundo quer consolar a vítima. Chama-se ganho secundário. Aquela que aprendeu só teve um cafanalha na vida. Depois ela mudou. Escolhe algo diferente. Escolhe algo melhor. Transcende. Né? Perdoa. Ela se entrega a algo superior, a algo melhor. Aí ela cresce. Né? Solidão. Vivemos uma sociedade que não está capacitada, né, a viver consigo mesmo. De uma forma geral, isso era uma crítica que já vinha na sociedade há mais ou menos uns 50, 70 anos. Né? Os indivíduos perderam a capacidade de viver a própria vida. Como é que eu perco a capacidade de viver a minha própria vida? Vivendo lá fora. Vivendo lá fora. Eu acordo 6 horas da manhã, corro, levo o filho para a escola, vou para o trabalho, volto para o trabalho, faço outra atividade. Né? Final de semana eu tenho que descer para ir para a casa da praia, ou então eu vou para o sítio no interior, eu tenho que visitar fulano, eu tenho que correr, e fica correndo de um lugar para outro, de uma atividade para outro, de um espaço para outro. Quem vive nessa agitação toda está correndo do quê? Dele mesmo. Está correndo dele mesmo. E aí, a gente faz o que com essa pessoa? Freia o mundo. Mete o pé no freio. Mas como é que eu vou frear o mundo? Solta uma pandemia de Covid-19. 60% da população surtou porque tinha que ficar em casa com ela mesma. A hora que o cara tem que ficar em casa com ele mesmo, ele não se aguentou. A população surtou de ficar em casa na pandemia, porque ela só sabia correr lá fora. A hora que ela parou a correria, que ela teve tempo para ela mesma, aí ela surtou. Eu não consigo conviver comigo. Eu não consigo estar comigo. E se eu não consigo estar comigo, eu também não vou conseguir estar com o outro. Por isso que as relações pioraram tanto. Só aquele indivíduo que consegue ficar bem consigo mesmo é que consegue ficar bem com o outro. Como ensinou Jean-Paul Sartre, o inferno é o outro. E aí, para eu não ter que sofrer com essa relação, a gente cria uma vida extremamente agitada. Quando os dois se encontram, é 9h30, 10 horas da noite, vai comer alguma coisa, tomar banho e dormir. No outro dia, 6 horas da manhã, começa tudo de novo. Aí não tem tempo um para o outro. Aí veio a pandemia, freou o mundo, todo mundo teve que ficar em casa e teve que ficar com o outro. Ih, o bicho pegou. Pegou feio. E a maior parte da população ainda não se recuperou. Justamente por conta dessa dificuldade. Como é que eu vou me relacionar com o outro? Se eu não sei lidar com a minha solidão, como é que eu vou lidar com a solidão do outro? Se eu não sei lidar com as minhas decepções, as minhas dores, os meus fracassos, como é que eu posso me fazer continente para as dores, as decepções, os fracassos do outro? É preciso que primeiro eu aprenda a ficar comigo. Primeiro eu aprenda a estar comigo. Primeiro eu aprenda a estar com os meus tropeços, com as minhas quedas, com os meus acertos e os meus erros, para então fazer-me continente ao outro. Nesse sentido, é fundamental desfazermos-nos do imprestável. Está na mensagem do Emmanuel.
desfazermos-nos do imprestável. Rancores, ressentimentos, mágoas, são todas coisas passadas. Ninguém vive de passado. Nós vivemos para o futuro. Não se vive de passado. A palavra já nos ensina. O que é passado, passou. Passou, esquece. Bota uma pedra em cima, segue em frente. Passado não vai melhorar nada a nossa vida. Literalmente é passado. Nós vamos ter que aprender a olhar para frente e dar uma nova sequência. Portanto, nada vai mudar na nossa vida se nós não mudarmos de atitude. Nós vamos ter que mudar a atitude. Não estamos satisfeitos com o aspecto A, o aspecto B, o aspecto C da nossa vida, então somos nós que temos que mudar. Seja lá qual for o aspecto, ele não vai alterar. Ele vai continuar sendo aquilo que é. Agora, eu posso mudar esse aspecto da minha vida. Ah, mas isso é fácil de falar. Não, não é. Tudo na vida é um boleto. Tudo na vida é boleto. Por isso que o boleto sempre vence. Qual boleto estamos dispostos a pagar? Nós vamos pagar o boleto, né, de nos aventurarmos no novo aspecto da vida, ou vamos continuar pagando o boleto da mesmice, da chatice, da monotonia? De qualquer jeito, nós estamos pagando um boleto. Em fazendo diferente, ou em persistindo na mesmice, nós vamos estar sempre pagando um boleto. Agora, se queremos resultados diferentes, nós temos que mudar de atitude. Recomeçar, né, implica em renovar. É uma renovação. É uma ação nova. É um movimento novo. Né? Quem começa a partir de uma situação diferente. E aí começa de outra forma. Se não começar de outra forma, está voltando e repetindo. A renovação implica em fazer diferente. Quantos caminhos nós sabemos fazer de casa até o trabalho? Se eu estiver sem carro, como é que eu vou de casa para o trabalho? Se os ônibus entrarem em greve, como é que eu vou para o trabalho? A maioria das pessoas ficam paradas. Elas não sabem outras rotas, não sabem outros caminhos, não sabem outras opções. Aí qualquer pedrazinha de tropeço fica parado. A maneira como nós nos movimentamos na rua, e de uma forma bem precisa, a maneira como nós dirigimos o nosso carro, fala muito da maneira como nós dirigimos a nossa vida. Quer conhecer uma pessoa? Dá uma volta de carro 15 minutos com ela. E presta atenção como é que ela dirige. Ela é morosa no trânsito? Fica 2 horas atrás de um caminhão, não sai para a direita, não sai para a esquerda, não passa. A pessoa crava o acelerador a 40 km por hora e não sai daquilo nem com reza brava. Ou a pessoa acelera, freia, diminui, corta para a direita, corta para a esquerda, né? Vai para um lado, vai para o outro. Como é que a pessoa dirige? Ela está dirigindo a vida dela do mesmo jeito. Está dirigindo a vida dela da mesmíssima forma. Né? Não existe renovação. A renovação implica exatamente nessas mudanças. Né? Fazer as coisas diferentes. Ter uma nova atitude, uma nova postura. Né? E quebrou o lápis. E agora?
A maioria das pessoas joga um lápis fora. Não aprendeu nada, meu amigo. Aquilo que quebrou é uma oportunidade nova. Não é porque o lápis quebrou que ele ficou inútil. Ele é uma oportunidade nova. Não é porque o relacionamento quebrou que não tem outro. É uma oportunidade nova. Não é porque a minha trajetória na empresa quebrou, acabou, que eu não sou um total fracasso, desânimo. É exatamente o contrário. Aquilo que quebrou é porque chegou no ponto final, chegou no limite. Já que nós não nos mexemos, a vida deu um jeitinho de mexer por nós. Lembremos-nos que até um poste muda de lugar de vez em quando encontra um carro bêbado. Quanto de poste existe em nós? Vamos ter que esperar o carro bêbado para nos movimentar? Ou nós vamos deixar de ser postes e vamos começar a movimentarmos pela vida? O que quebrou, rompeu, rasgou, é oportunidade de recomeço. Mas tem que ser diferente, tem que ser melhor, tem que ser de outra forma. Não pode ser do mesmo jeitinho, senão a gente vai repetir o mesmo processo. E se a gente repetir o mesmo processo, quando chegar na hora da colheita, nós vamos colher o mesmo resultado. Se quiser colheita diferente, vai ter que semear diferente. Vai ter que mudar a conduta. O homem mais sábio é aquele que dirige a si mesmo. O homem mais forte é aquele que dirige a si mesmo. Ele toma nas próprias mãos o custo da própria vida. Não deixa ninguém decidir por ele. Ele decide, ele arrisca, ele paga para ver. Sabe que vai perder várias experiências, mas sabe que vai ganhar muito mais no final. E é esse aprendizado que interessa para nós na vida espiritual, crescermos espiritualmente, resultado de maiores e melhores aprendizados. O erro do passado só serve para ensinar para a gente o que é que não devemos fazer. Daquele jeito é bom não fazer, vai dar mal. Agora, essa lição aprendida, acabou, ela não vai render mais nada. Então vamos fazer diferente, vamos arriscar. Precisamos ser donos da nossa vida. Casalzinho de namorado para quem tem filho jovem em casa. Casalzinho de namorado, final de semana discutindo. E aí, onde a gente vai? Não sei, você que sabe. Não, escolhe você. E começou mal. Se na fase de namoro já está assim, depois que casar vai ser pior. Até conseguirem tomar alguma decisão, a vida já aprontou para eles. Aí, 30 anos depois, eu nem queria ter filho, mas agora tem 2, 3, está na faculdade. Pois é, mas não tomou lá na hora que tinha que decidir, não decidiu. O que você quer? Não sei, você que sabe, o que você pensa, né? Falei, eu quero isso. Não, isso eu não gosto. Não, mas é isso que eu quero. Não, mas isso eu não gosto. Então, peraí. Você segue o seu caminho, eu vou seguir o meu, depois a gente se encontra de novo na próxima esquina, vamos ver se a coisa melhora. Um não quer, o outro não quer, ninguém se coloca, ninguém se posiciona, ninguém toma conta da própria vida. O mais valente é aquele que domina a própria vida. Para honrar a casa, vamos fechar com o Chico, né? Então, seguindo o ensinamento do Chico, nenhum de nós vai voltar para trás, corrigir os erros, as besteiras, os tropeços que cometemos lá atrás. O que erramos lá atrás, ficou lá atrás. Não é para ser ressentido,
não é para ser relembrado, não é para ser recomendado. No máximo a gente espia rapidamente no retrovisor para saber que é aquilo que a gente deve evitar. Agora todos nós podemos começar agora a fazer uma nova semeadura para o futuro. Podemos começar agora seguindo um novo caminho, fazendo uma escolha diferente, igual ao sol que se inflama a cada manhã. A cada manhã o sol faz um arco de 1 grau, menos de 1 grau. A cada manhã ele pula um pouquinho para o lado, ele pula um pouquinho do lado. 6 meses depois, ele está numa posição totalmente diferente. E é isso que o Emmanuel pretendeu que aprendêssemos com a lição. Né? Eu vou recomeçar amanhã, mas amanhã uma coisinha vai ter que ser diferente. Uma atitude vai ter que ser diferente. Alguma coisa tem que mudar. E essa alguma coisa que eu tenho que mudar, lá na frente ela vai me colocar em outro ponto totalmente diverso. E é nesse sentido que nós vamos recomeçando a nossa trajetória a cada dia. Tenhamos sempre em mente o ensinamento evangélico, mas acima de tudo, tenhamos sempre o entusiasmo de recomeçarmos a cada dia. A palavra entusiasmo deriva do grego entheos, em dentro, theos, Deus. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que traz Deus dentro de si. E se Deus está conosco, ninguém pode ser contra nós. Então precisamos recomeçar amanhã com entusiasmos. Deus nos amparando, nos sustentando, nos dando a força para começarmos um novo dia, fazendo as coisas diferentes, com uma visão diferente, um entendimento diferente, uma perspectiva diferente e com passos firmes, mas diferentes de tudo que percorremos para trás. Né? Saibamos segurar nas mãos do Pai e seguirmos adiante com confiança, recomeçando sempre, cada vez mais, a nossa jornada espiritual. Que assim seja. Agradecemos nosso querido Dr. Davi pela explanação da noite e vamos partindo para o segundo momento do nosso trabalho, que é o momento de vibrações e encerramento. Vamos todos nós nesse momento, levando nosso pensamento para Jesus, envolvendo com muito carinho a nossa irmã Vera, que nos representará nesse momento de encerramento da reunião de hoje. Depois dessa palestra maravilhosa, vamos continuar nessa conexão ao alto, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão e mestre, para que possamos vibrar, para que possamos irradiar, lembrando que vibrar é quando juntamos nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos e os doamos para quem mais precisa. Então vamos imaginar a figura linda de nosso Mestre Jesus ao nosso lado, para nos conduzir nessa corrente de energia, de bênçãos salutares, que possamos irradiar todo o nosso amor para aqueles que assim precisam, irradiar esse amor para todo o universo, para todos os planetas, ao planeta Terra, para todos os países que estão em guerra, que estão em discórdia, onde pessoas passam fome, onde o mal às vezes está fazendo vez, que eles possam receber esse carinho, essas bênçãos,
que seus governantes possam ser intuídos para olhar para o seu povo, por aqueles que deles dependem, que suas decisões possam ser tomadas pelas leis de Jesus, lei de amor, de justiça, de caridade. Vamos direcionar essa luz, essa energia abençoada, essa vibração para o nosso país, para que todos os cantinhos recebam essa luz, para que todas as pessoas que tenham necessidades sejam acolhidas. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão nos hospitais, nos leitos de dor, acamados, pelos nossos idosos, que podem estar em situação de abandono, seja em suas casas, seja nos asilos, que recebam nosso carinho, nosso amor, para todas as crianças que por vezes não têm um lar, não tem alguém que acolha, que possam estar em situação não seguras mesmo dentro de suas casas. Que todas as pessoas que tenham cuidado, que sejam cuidadores de alguém, que transmitam isso com todo o amor, com toda a segurança que as crianças precisam, direcionando nossos pensamentos, nosso amor, nossa esperança para aquelas pessoas que estão nas ruas, nos presídios, às vezes em casa de saúde, que recebam à medida de sua necessidade, a esperança. Vamos vibrar também para as pessoas que ainda têm o mal dentro de si, porque elas também precisam de nossa vibração, não só para aqueles que nós amamos, mas aqueles que também nós temos dificuldade em lidar na vida, que possamos vibrar por elas, que elas possam receber um carinho no coração e, quem sabe, ser intuídas para mudar os pensamentos e mudar suas ações. Vamos vibrar por todas as pessoas que foram anotadas na urna de vibrações no dia de hoje, para todas as pessoas doentes do corpo, da alma. Direcionar também nossos melhores pensamentos para esta casa que nos acolhe, também para todas as casas de oração, seja em que religião for, que estiverem vibrando em nome de Jesus, em nome do amor, que elas possam continuar fazendo bem. E essa casa que nos acolhe com tanto carinho, que nos dá a possibilidade a cada semana de conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus, que possamos continuar vindo e principalmente tentando colocar em prática aquilo que aqui possamos aprender, que seja 1 centímetro a mais, um pequeno passo no sentido da nossa evolução. Vamos pedir licença para vibrar por nós, pelos nossos lares, pelos entes queridos, pelas pessoas que não puderem estar aqui hoje, que elas recebam a nossa vibração e o nosso amor. E vamos aproveitar para agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que tão lindamente cuidou de nossa reunião, aos espíritos amigos que aqui estiveram conosco, que continuem, aos nossos mentores, para que não desistam de nós, para que possamos nos intuir, para que que tenhamos uma semana abençoada, sabendo que Jesus é nosso mestre e estará conosco em todo o caminho. Que assim seja, graças a Deus.